Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. E aí, vocês estão bem? E aí, Sandro, tudo bom? Sandro Filho, do MBL, pré-candidato. Doutora Patrícia! Quanto tempo, doutora? Mamãe Raiz entrou. Vem a minha filha. Não, cadê? Eu tenho que puxar ela pra cá, gente. Eu tô arrancando a mulher daqui do negócio. Pede pra entrar aí, B, por favor. Gente, eu não tô mais sabendo fazer live, não. Estou enferrujado. Abraço pra Sergipe, Fábio. Fábio Augustus. Boa, Carlos. Mary, minha filha. Boa, Mônica. Manda convite aí, solicitação pra você entrar aí. Eu acho que eu não tô sabendo. Ah, não. Rick. Rick, a gente ainda não se conhece, né, meu filho? Pessoalmente. Rick foi que Soldado Correia Bahia. Na verdade é Matheus, né? Fica administrando conta de fã. Mary, só tela aqui. Boa noite. Gente, vamos falar Boa sobre criação noite. de filhos. Todos me ouvem. Oi, Eric. Todos me ouvem, ouvem bem. Estão ouvindo, gente? Tudo ok por Tudo aí? na paz, minha filha. E aí, minha Tudo filha? bem, graças a Deus. Gente, eu conheci. Me corrija aí se eu não falar seu nome errado. É Mary mesmo? Na Meris. Meires. Gente, minha pronúncia, não é porque eu fico sem saber se é inglês ou não. Coisa de Oi, pai, boa. coisa de É, pai. eu conheci essa irmã por acaso, porque eu sou dessas, né? Eu bato o olho em alguns perfis e aí eu falo assim, meu Deus, velho, o mundo precisa conhecer essa figura. E foi assim que aconteceu com o Meires. Oi, Isso é. Rayana, tudo bom? Eu fiquei encantada com o perfil dela, porque eu vi que ela é cristã, defende a família, tem 5 filhos. Eu falei, rapaz, tem ouro aqui, velho. Tem ouro aqui. O mundo precisa conhecer essa figura. Então, minha filha, por favor, se apresente para o pessoal. E a gente vai começar aí o nosso bate-papo. Espero que seja muito edificante. Hoje, Com gente, o certeza. tema talvez não seja o tema aqui favorito, porque muita gente parece que corre disso, né? Criação de filhos, mas é uma Isso, necessidade. Marabá, verdade. Pará. Oi, tudo bom? Muita gente corre disso, da criação de filhos, e o povo fica sempre esperando em alguém, né? A solução. E qual político que eu voto? O que é que eu faço? Eu falo com quem? Período eleitoral, qual o melhor partido? Gente, o melhor núcleo político que existe é o da sua família. Você precisa criar seus filhos. Porque não importa, quer dizer, importa, claro. Importa sim quem está no poder legislativo, no poder executivo. Mas se você não criar bem seus filhos, você deixa seus filhos vulneráveis demais a todo tipo de atrocidade. E é por isso que essa Isso mesmo. mãe de 5 filhos está aqui para conversar conosco. Se apresente, minha filha, por favor. Sofro, eu sofro bullying, viu? Eu sofro muito bullying. Gente, fala aí se a internet. Eu acho que é a minha internet aqui que não tá tão legal, mas todo mundo ouvindo aí certinho? Todos Ok? ouvem. Certinho, né? Pois, de fato, né? Bianca me viu por aí. Na verdade, eu já vi a Bianca, já acompanhava, né? Aí as treta com Paulo Freire e com outras pessoas por aí. E eu comecei a seguir, né? Porque eu achei muito, mas muito relevante o que ela falava. Me apresentando, né? Como ela falou, eu sou Meires Pontes, moro, gente, bem pertinho aí, eu moro no Maranhão, terra abençoada de Deus. Meu Deus. Uma cidadezinha, uma cidadezinha, né, com um pouco mais de 100 mil habitantes, chamada Codó. E aqui a gente é o interior, né, praticamente. Mas, qual é a minha história? Vamos começar aqui falando Vamos começar pelo começo. Eu tenho 5 filhos, né, de fato. Só que eu já tenho um rapaz que mora fora, né, já tá um homem. E tenho 4 meninas que moram comigo, né? Tem uma jovem, 18 anos, tenho de 11 anos, tenho uma de 7 anos, e tem a menorzinha, que é a mais fofura de todas, que tem 3 aninhos de idade.
Oh, meu Deus. Pois é, por que que o assunto educação me chamou a atenção demais? Porque, assim, lá em 2018, foi quando começou, né, a questão da eleição para presidente que o Bolsonaro, né, foi. E aí a gente começou a ter toda essa repercussão de falar sobre educação. Não se falava nisso de maneira tão aberta. Eu falo isso porque eu moro numa região interiorana. Então, assim, pra gente, o que é política pro pobre que mora no interior? O que é política? Política aqui, na minha cidade, é você pedir algo, ele lhe dá, e você vai lá e dá o seu voto. Até então, essa era a nossa realidade. Mas, com tudo que aconteceu, com toda a visibilidade, e aí a gente foi tendo alguns conhecimentos, a gente foi vendo na internet, abençoada seja a internet. Glória a E aí Deus. eu comecei a perceber que a minha filha não estava aprendendo absolutamente nada na escola. Sabe, eu lembrei que eu, com 6 anos de idade, já lia. E eu não aprendi na escola nada contra uma boa escola, e fique bem claro. Mas eu não aprendi na escola, eu aprendi com a minha irmã, em casa. Minha mãe, mãe de 9 filhos, analfabeta, não sabe absolutamente, não sabia escrever um A, mas conseguiu com que todos lessem e escrevessem muito bem. Então, foi se construindo assim, ó, um filho mais velho ensinava o mais novo, um filho mais velho ensinava o mais novo. E eu sou a caçula de 9 irmãos. Então, fui por último. E a minha irmã, muito rígida, me ensinou a ler e escrever muito rápido. Daí eu lembrei, eu digo, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Se as minhas filhas estão na escola, não sabem de nada, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando, vou ficar parada, vou esperar esse método que não está funcionando, vou esperar ele dar certo. E eu falei com meu marido, eu disse, não pode, vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a estudar, comecei pesquisando, comecei pela internet. Comecei pesquisando o que era um método, não sabia absolutamente nada. Gente, vocês estão falando aqui com uma mãe comum. Uma mãe comum, pobre, do interior do Maranhão, mas que acordou, querida. E uma mãe desperta, não é normal, o negócio não é normal. Então eu acordei e comecei a tomar para mim a responsabilidade de educar minhas filhas. Em alguns meses, a minha filha estava lendo. Em alguns meses. Consegui, graças a Deus. E aí eu disse, esse negócio aqui é bom, dá certo. O que eu vou fazer? Agora eu vou montar uma turminha aqui, né? Eu vou ganhar um dinheirinho também, que é bênção. E eu vou montar uma turminha aqui na minha comunidade e vou dar aula particular. Baratinho, gente, baratinho aqui. E aí eu montei essa turminha, olha, deu muito, muito bom. Os pais se apaixonaram pela forma com que eu ensinava. E eles colocaram os filhos e eu peguei criança aqui. Bianca, eu sei que você acredita que eu vou falar aqui, mas parece que é mentira, mas eu pego criança aqui no sexto ano, que não sabe nada. Nada. Não sabe escrever, não sabe adição, não sabe subtração, sabe o que é absolutamente nada. E aí eu comecei a dar essas aulas. E as crianças foram evoluindo. Crianças que estudavam em escola particular. Por isso que eu digo, nada contra uma boa escola, mas contra o sistema que está aí, que não funciona. Não funciona. E aí eu comecei a perceber isso, né? E eu agora orientava os pais. Olha, se você quer que ele aprenda, traga a rotina para a vida dele, faça isso, aquilo. Eu comecei a orientar e os pais gostaram. Gostaram muito. E aí eu comecei a ensinar várias crianças aqui da comunidade. Hoje leem por conta disso. Gente, aqui o mérito, eu vou trazer o mérito só para mim. Não. Eu fiz porque eu vi uma realidade dentro da minha casa. E aí eu fiz com as minhas filhas. E eu vi que deu certo. E como eu vi que deu certo, o método funciona, o que eu faço? Eu espalho. É assim que eu faço. Não é diferente aqui com a palavra de Deus, né, Bianca? A gente sabe que funciona, o que a gente faz, a gente espalha. A gente sai contando para todo mundo. Isso aí a gente já aprendeu há um bom tempo. E daí, eu comecei a me despertar pela educação. Eu sou formada, na verdade, em matemática. Então, física, né?
Sou formada em matemática, mas sou apaixonada por alfabetização. Porque eu descobri como que faz. E não é que é difícil, é porque eles não querem, o sistema não quer alfabetizar. E interessante, eu lendo um livro aqui, esse livro me abriu muito os olhos, recomendo para, se você é mãe, está me ouvindo, por favor, comece a ter uma vida de leitura, comece a ter uma rotina de leitura, coloque a leitura na sua vida, ou você vai ser enganado pro resto da vida. Sem conhecimento, você vai perecer. E aí eu conheci esse livrinho aqui, ó. Livro muito, muito bom. Livro muito bom. E aí eu tenho esse texto, essa simples frase, acabou comigo. Porque eu disse assim, ó, afinal, é com palavras que pensamos. E aí eu disse assim, minhas filhas não vão pensar absolutamente nada se elas não forem bem alfabetizadas. E aí eu trago, né, e eu quero que a Bianca comente sobre isso, porque eu trago um ponto interessante. Se é com as palavras que pensamos, quem é o maior interessado em fazer com que nossos filhos não pensem de jeito nenhum? Quem é o maior interessado em fazer isso? Ai, os praticantes do epistemicídio, né? Que são aqueles que querem focar naquilo que não deve ser prioridade. Só uma coisa, um adendo. O pessoal está perguntando o nome do livro. Fala o nome do livro, por favor. As ferramentas perdidas da aprendizagem. Dorothy Sayers. Eu aprendi a ler em casa. Fininho, gente. Fininho. Rapidinho você faz a leitura muito boa. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe, que também não teve a escolaridade avançada, me ensinou a ler. Cheguei na escola já quebrando tudo, sabendo ler e escrever muito bem. Minha irmã também. Então, assim, é uma coisa que se perdeu muito, é esse estar em casa. E o maior interessado na alienação das massas, a gente já sabe quem é. Porque quando você pensa, quando você questiona, você se torna perigoso. Eu me lembro, né, porque a galera fica falando assim, mas você gosta de treta, fica procurando agonia, ou às vezes pede desculpa por discordar. Me desculpa, mas eu discordo. Velho, você tem que discordar. É dessa maneira que o senso crítico é desenvolvido, quando você discorda de alguém. Porque quando eu sempre fui de escola pública, e aí eu tinha uma disciplina que eu sempre fui apaixonada, filosofia. Porque na disciplina de filosofia você estava errado o tempo todo. Às vezes você estava certo, mas a professora ela sempre te tirava da razão ou conduzia seus colegas a te tirarem da razão porque ela queria ver o seu poder de argumentação. Então a gente sempre pensava em como afrontar o colega e falar assim, você está errado, mas eu não concordo, discordo. E dessa maneira você começava a aprender a ouvir o outro. Você ouvia o ponto de vista do outro e aí você refletia para ver se de fato você ia avançar sustentando o seu posicionamento ou se você ia recuar. Porque a Bíblia diz que você deve ouvir tudo e reter aquilo que é bom. Nós não somos os donos da razão. Só que hoje as pessoas elas são tão fracas, não só em argumentação, elas são fracas nas convicções dela, que quando você fala que não concorda, a pessoa, quando ela não consegue sustentar uma discussão com você, ela fala, tô ofendida. E é por isso que eu fico falando, né? Se eu te ofendi hoje, melhor, porque amanhã eu vou ofender de novo. Porque quando você me diz que eu te ofendi, quando eu discordei de você, eu não calo a boca, eu não paro de falar. Porque pra mim, se você tá errado, você tá errado. A menos que você me prove que você tá certo, você tá errado e acabou. Eu gosto de ter razão, acho que todo mundo gosta. Então não dá certo. E para eles não é conveniente ter ninguém que pense, ninguém que questione, ninguém que tenha senso crítico. Não é conveniente. Agora você falou dessa sua aventura com seus filhos e falou disso de replicar. Como é que você hoje, você faz isso, exerce essa função também na igreja, você cuida da sala das crianças, como é essa sua atividade no corpo de Cristo? Isso, olha, eu já trabalhava com criança na igreja há anos atrás. Eu sempre fui apaixonada por criança, sempre, por ensinar. E eu creio que Deus, né, ele tem um chamado específico para muitas pessoas. E comigo é isso, gente, eu consigo, não estou aqui querendo me gabar, tá? Mas eu consigo atrair as crianças. Impressionante, aqui em casa é cheio de criança direto. Isso, eu aproveitei demais essa situação. Então, assim, o que eu fiz quando eu comecei, na verdade, o trabalho aqui do reforço, que eu trabalho ainda hoje, só que já um pouquinho mais diferente. Eu comecei orando a Deus, dizendo o seguinte, Senhor, eu quero entrar
isso aqui, eu quero que isso seja uma porta para mim entrar na vida, no coração das crianças e dentro da casa das famílias. Eu não quero só dar aula e alfabetizar a criança. Porque a gente tem que parar para pensar o seguinte, eles vão doutrinar eles fazem isso. Por que eu não posso fazer também? Por que eu não posso ser uma peça-chave no reino de Deus, um instrumento? Por que eu não posso? Então, e para mim ficou mais fácil porque é algo, é um trabalho particular. Eu não estou vinculada a nenhuma escola, eu não estou ali inserida no sistema, eu não estou ferindo nada deles. Então, eu criei o meu próprio negócio e usando uma ferramenta muito boa para entrar no coração, na casa das crianças. A primeira coisa que aconteceu, eu ganhei uma mãe e a filha para Jesus. E até hoje elas estão com a gente. Até hoje elas estão aqui com a gente. A menina é apaixonada. É como se fosse minha filha também. Então, não só isso, mas eu tenho... nos sábados, a gente faz um trabalho. Agora a gente está parado o trabalho. A gente vai retornar agora em julho. Mas a gente faz um trabalho com crianças. E o trabalho com criança não é só pintar. Não é só pintar a Arca de Noé, pelo amor de Deus, gente. As escolas bíblicas infantis têm que parar com isso. Pintar, aí coloca a criança para pintar, coloca a criança para ver a Arca de Noé 30 vezes e para repetir tanta coisa que não tem... Gente, a criança ela é super inteligente. Ela pega a coisa muito rápido, ela aprende. E se ela guardar no coração, pronto, tu ganhou. Se tu ganhar o coração de uma criança, tu ganha uma geração. Esse foi o pensamento que Deus me deu. E aí, o que eu faço? Eu me tornei uma apologeta. Lógico que eu não sou... Gente, eu tô longe de ser... Mas uma defensora nesse sentido. E agora, o que o Senhor tem trazido ao meu coração para fazer quando a gente retornar? Criar, eu quero doutrinar no sentido, né, de criar uma geração para Cristo. Educar a mente e educar o coração. Ensinar a palavra de Deus, inculcar, como a palavra diz, inculcar, e preparar essas crianças para conhecer ideologias, para saber refutar as ideologias, para saber como se posicionar, o que dizer, né? Porque a gente não faz isso. Bianca, a igreja hoje não faz isso. E diz uma igreja em que prepara os seus membros, tanto as crianças como as mulheres, para viver no mundo. Não prepara. Não prepara. E eu creio que Deus tem levantado mulheres, né? E eu estou dentro dessa barca. Eu digo para o Senhor, eu quero participar disso, eu não quero ficar de fora. Né? De levantar mulheres para atrair outras mulheres. E o que eu faço aqui? Depois que eu aprendi o que é feminismo e a desgraça que ele causa na vida de uma mulher, aqui não tem uma irmã na minha congregação que eu nunca tenha falado sobre isso com elas. Não tem. Conversam abertamente, explico, se for possível, vou na casa. Eu dou ali, passo 2 horas ali conversando. A gente tem encontro, a gente tem reuniões, um cafezinho. E é assim que a gente vai entrando, vai colocando Cristo no coração, né? É dessa maneira. E em relação à alfabetização, por que eu falo da alfabetização? Porque é o marco inicial. É ali que começa. E se eu alfabetizo da maneira correta, ensinando a criança a ler e interpretar, essa criança, quando virar um jovem apaixonado por leitura, ele vai saber o que é um argumento falacioso. Ele vai saber o que a pessoa está defendendo coisa X, mas ela vai, né, ter uns contrapontos. Ela vai pensar, não, peraí, isso aqui não faz sentido. E aí vai começar a fazer as comparações. É isso que eu quero fazer. É isso que eu faço com as minhas filhas. Ó, nada do que eu faço com os filhos alheios, eu não faço com as minhas. Eu faço primeiro com as minhas. Para mim não virar uma hipócrita, né? De, faz isso. O que a gente mais vê por aí é pessoas vendendo inúmeros cursos de criação de filhos, não tem filhos, não sabe o trabalho que um filho dá, né? Não sabe o trabalho que um filho dá, só manda as pessoas fazerem coisas. As minhas filhas aqui, elas têm que ler. Eu digo assim, até semana tal, eu quero esse livro lido. Aí agora eu sou opressora. Peraí que agora eu vou virar opressora. Eu quero esse livro lido e eu quero que você escreva algo que você entendeu. E vai desde a de 7 anos até a mais velha. Porque elas têm que ter disciplina, elas têm que ter responsabilidade. E a alfabetização é só o começo, mas também é a base, é o alicerce.
Se não fizer bem feito, Bianca, não vai dar que preste. Você vê aí, né, os jovens de hoje. Tudo mimizento, tudo. Gente, muito. Ninguém pode falar nada. Ele não, primeiro que não argumenta nada, não explica nada, não entende nada. E aí, ó, a base, a alfabetização. Por que que o sistema hoje destruiu a alfabetização? No Brasil, a alfabetização está destruída. Poucas escolas se salvam. Verdade. Poucas escolas se salvam. E aí, por que que eles fazem isso? Olha, porque a alfabetização é a base. Se E tu não sabe ler e escrever, tu sabe o que você então? falou de uma coisa interessante, né, do sexto ano, que você via que as crianças no sexto ano não sabiam fazer nada. A primeira experiência que eu tive na sala de aula foi com uma escola particular que fica num bairro não tão recomendado aqui de Salvador. E lá eu ministrava aulas para crianças do quinto e sexto ano. Tinha um menino na sala, como era o nome do menino? Acho que era Miguel. Dá para falar porque ninguém vai saber quem é o menino. O menino não deve nem lembrar da minha existência e não tem como, não estou citando o nome da escola. Mas esse menino, ele aprontava demais, 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 demais. Era uma coisa séria. Daí, como eu não conseguia administrar a sala, eu não passava atividade para casa, porque eu fazia atividade na sala e corrigia em sala. Daí a mãe desse alecrim dourado começou a reclamar na escola. Meu filho está sem atividade, meu filho está sem atividade. Só que não dá, eu não passava atividade porque eu não tinha condições de corrigir a atividade e avançar no conteúdo. Porque, gente, vida de professor, gente, é uma selva. E são crianças. Era 20 minutos que eu tentava dar uma aula, que são 50 minutos, gente. Então, assim, os outros 30 faz o quê? Espera o aluno chegar atrasado, espera o aluno calar a boca. E tocar bolinha de papel um no outro. É isso aí a vida. Então, não dava para eu corrigir o assunto anterior e avançar. Mas como a mãe do Alecrim foi reclamar, eu peguei e comecei a passar atividades para casa. Qual era a única criança que chegava na sala sem atividade realizada? Adivinha? Adivinha. Pais são as maravilhas, gente. Aí, como todo mundo era vizinho, né? Os meninos falavam assim, professora, professora, ele não fez a atividade, foi porque ele ficou brincando de skate o dia todo. E a mãe via. Então, assim, os pais hoje, eles querem colocar sobre os ombros dos professores a responsabilidade de super nani. Eu não sou babá, minha graduação não é para ser babá. Mas, Bianca, você está pegando uma turma de alfabetização. Mas até nisso, os pais precisam reforçar em casa, porque uma das coisas que tem prejudicado muito o avanço cognitivo das crianças é o vício em telas. Muita criança hoje está sendo diagnosticada. Gente, eu sei, vamos por parte, deixa eu abrir um parênteses enorme aqui. Eu sei que existem pessoas que realizam diagnósticos sérios e responsáveis sobre o espectro autista, sobre o TDAH e muitos outros empecilhos cognitivos para as crianças, certo? No entanto, existem várias pessoas que realizam o diagnóstico de forma irresponsável. Às vezes a criança, ela é agitada porque você toma ela do celular. Você toma o celular da mão dela. Então essa criança não é agitada porque ela tem TDAH. Ela é agitada porque ela manifesta a insatisfação porque você tirou dela o objeto do vício dela, que é a tela. Então você tira a tela, a criança fica toda eufórica. Os pais hoje, infelizmente, não conseguem ou não querem ter aquele tempo de qualidade de sentar com o filho para fazer. Aí tem Isso outra mesmo. questão também. Como a criança, ela, mesmo que ela não fique agitada, né, que fique semelhante ao TDAH, a criança fica dispersa, a criança ela já não consegue assimilar o que você está falando, porque ela está distraída. Ela está ali com você, mas não está. Tem um professor que ele já faleceu, o professor Pierre, ele escreveu uma série de livros que é ensinando a inteligência, aprendendo a inteligência, muito bom, muito bom. E ele esculhambava com o Paulo Freire. O cara era terrível. Ele falava assim, gente, as telas vão acabar com as crianças. E o uso de telas nos deixou mal educados. Ele falou assim, quantos de vocês aprenderam a ligar a televisão e conversar? Enquanto a televisão está passando, o que é que aquilo ali está gerando em você? Uma pessoa mal educada. Porque não é estranho que você esteja falando comigo e eu fique aqui ó, no celular. Fale que eu estou te ouvindo. Não, a gente perdeu a habilidade de olhar nos olhos dos outros. Olhar no olho, dar atenção. E ele, inclusive, em uma das palestras, se você procurar
Professor Pierre, no YouTube você acha várias palestras, ele reclama com o pessoal que está na Sim. plateia. Gente, desliga a tela, eu tô falando que você quer mexer no celular, saia da sala, saia do auditório, porque você se inscreveu para assistir minha palestra e eu quero que você me dê atenção. Então ele vai falando sobre várias das coisas. Ele já falava, ele faleceu em 2015, ele falava até o dia da morte dele sobre tudo que a gente está vivendo hoje. Estamos em 2024. E quando você falou sobre os filhos, né? Uma das estratégias muito boa que a direita deveria utilizar são aulas de reforço escolar. Hoje a direita, hoje o sistema educacional, o sistema que rege o nosso país hoje, ele não oferece uma educação de qualidade, mas ele também não deixa que você eduque o seu filho em casa. Homeschooling, nem pensar. E eles ainda, por exemplo, nem todas as escolas municipais e creches têm professores. Nem todas. Mas se faltar professor lá para alfabetizar seu filho, ninguém é penalizado. Se você tentar educar o seu filho em casa, você é penalizado porque eles alegam que você está furtando do seu filho o direito de ser educado por eles. Mas quem penaliza o poder público quando falta professor na sala? Então, assim, um moralismo. Uma outra coisa que você falou, quando você falou sobre ensinar as suas filhas, ensinar as crianças, tem um livro que eu estava pesquisando esse livro, por isso que eu estava olhando aqui, é A Tradição das Artes Liberais, uma filosofia da educação Quirion. É muito bom esse livro e ele ensina sobre música, ele ensina sobre matemática. Hoje, a matemática ela é desvalorizada. Por que é que ele hoje aprova uma criança sem aprender matemática? Porque a matemática ela desenvolve muito seu raciocínio lógico. Português e matemática são a base. Hoje você não consegue fazer uma análise simples de um gráfico que mostra, por exemplo, a queda ou a queda ou aumento da inflação. Você não consegue ler um gráfico de investimento do poder público. Se você não consegue ler um gráfico que expressa ali os gastos daquele governo, você não tem como cobrar. As pessoas não entendem se elas não verem na prática e elas ficam na mentalidade dinheirista. Ela só pensa, eu tenho dinheiro, pronto, não importa. Entendeu? Então, tudo isso não é de forma aleatória. Uma das coisas que o governo anterior, né, que o governo Bolsonaro estava elaborando, era o ensino de robótica, já nas classes iniciais. Qual é a importância da robótica? Eu já trabalhei com robótica. A robótica, gente, para treinar raciocínio lógico de criança, a criança faz programação, tentativa e erro. Aquilo ali ajuda o jovem a lidar com a frustração de realizar um experimento, ver que o experimento deu errado, mas que deu errado, ele não deve desistir porque deu errado. Porque a nossa geração é uma geração frouxa, essa geração de hoje. Sim. Nossa, não. A nossa tá aí, batendo doidado. Mas essa geração nova é uma geração que, se der errado, a pessoa começa a cortar os pulsos e, sabe? Não sabe ouvir não sabe tentativa e erro, não sabe avançar, resiliência zero, mas fica postando frase motivacional o dia todo, ou assistindo um vídeo motivacional, ou sendo a pessoa, o coach de centavos, que nem se anima, quer animar os outros. Por quê? Porque dá engajamento. Crianças depressivas, porque querem aprender a fazer doceria. O maior discipulador da nação hoje é o TikTok. Porque o que é o discipulado, né? É você formar Cristo no outro, na perspectiva bíblica, mas o discipulado é igual aquela brincadeira antiga, né? Siga o mestre. Se uma pessoa faz uma dancinha e viralizou, todas as outras pessoas imitam aquela mesma dancinha. Isso é o quê? Discipulado. Isso está mostrando que o seu cérebro está condicionado à obediência àquelas pessoas. Mas voltando, que eu falei demais, eu sempre falo demais e sou empolgada para falar. Você falou com as crianças e você usou o termo doutrinação. Eu vou só abrir um parênteses para a galera não distorcer sua fala. Doutrinar é você imputar no outro ideias, inculcar ideias, mas não permitir que o outro questione. E o seu objetivo vai no sentido oposto, porque você apresenta Cristo, e em Cristo existe a doutrinação, que é a doutrina cristã, mas o outro ele tem liberdade para exercer com sabedoria o livre-arbítrio. E eu amei saber que você resgatou, ganhou não só a filha, mas os pais também. Foi lindo de se ver. Mas você falou disso na igreja, você já replica isso em outras igrejas, você
tem conversado com outras mães? Como é que tem sido essa movimentação aí? Para aí, rapidinho. Patrícia, Sim. proibir rede social para criança? Sim, não concordo com crianças usando rede social, viu, gente? Eu não concordo. Adulto não tá tendo maturidade, tá enlouquecendo, imagina criança. É, Não, e outra coisa, Bianca, eu li aí, né, proibir as redes sociais para crianças. Gente, eu fico impressionado com essa geração de pais que não conseguem proibir nada. Tem uma dificuldade de proibir as coisas, né? E aí a gente vê o tanto que essas ideias modernas têm destruído a maternidade. E aí eu te falei, né, em relação a um projeto que eu tenho de, de desconstruir esse sistema, né, de mostrar de fato os inimigos sorrateiros que a maternidade tem. E partindo disso que tu falou em relação às outras igrejas, eu tenho tido a oportunidade de conversar com outras mulheres, de conversar com mães. Olha, eu tinha uma amiga, esposa de um pastor, que ela odiava a maternidade, ela não queria mais ser mãe. Simplesmente, ela tinha uma filha e tá tranquilo, não, não quero mais isso. E a gente começou a conversar. Eu não vou na pessoa e chego logo com tudo, não, eu vou devagarzinho. A gente vai devagar, a gente vai conversando, mostrando o quanto que aquilo é bom, levando a palavra. Ela acabou de ter um bebê. Ela acabou de ter um bebê, o segundo. Para quem não queria mais, ela teve o segundo agora. E muitas agora são apaixonadas, assim, irmã, que elas me chamam assim, né, irmã Meires. Eu fico apaixonada vendo a senhora, mãe de 5 filhos, né, no caso, 4 que moram comigo. E a senhora é tranquila, essas crianças não dá trabalho, não dá trabalho e tal. Gente, eu falo uma coisa, eu sempre falei, quem me dá mais trabalho na educação, quando eu vou ensinar a alfabetizar, são os pais, não são as crianças, viu? Não são as crianças. Quando eu vou trabalhar com crianças da igreja, quem me dá trabalho são os pais das crianças. Olha, já teve confusão, já teve pessoas ficando irritadas, crente, porque o filho eu discipulei aquela criança e chegou um momento em que ele disse assim, eu quero aceitar Jesus, tia. Tia, eu não sou crente. Eu nunca aceitei Jesus, eu nunca fui ali na frente aceitar Jesus. E aí a criança falou pro pai que queria aceitar Jesus. O pai zangou e veio reclamar comigo. Porque o filho já era crente que já vai para a igreja. Então, assim, o nível que a gente vê é um negócio triste. Por quê? Porque os pais não querem mais ter a responsabilidade. Olha, Deus deu a responsabilidade para o pai e para a mãe educar. Eu peguei isso para mim, não quero mais saber quem. Vai à escola tal. Não, eu primeiro. São os meus padrões, são os padrões daquilo que eu acredito, que eu vou passar para eles. Então, o que acontece? Solta uma criança na escola, o pai não vai na escola, o pai não sabe quem são os professores, não sabe o comportamento da criança, não conhece a diretora, não conhece nada, já começa daí. Mas é cobrando. Quando tu falou aí das atividades para casa, é um negócio assim triste, porque a criança não sabe de nada, a criança não sabe responder a tarefinha, eu fico com tanta dó, dá vontade de pegar e levar para casa, mas ela não consegue. Mas o pai diz assim, ó, tem que responder a atividade. Essa professora não manda tarefa. Porque no meu tempo isso e aquilo. Não, entenda, pai, a criança não sabe ler, como que ela vai responder? Eu não vou responder por ela. Então, assim, o que falta são pais compreenderem o seu lugar. Olha, a família deu muito lugar para o Estado. A família deu lugar demais para o Estado. Ele entrou na casa, entrou na sua casa, pegou os seus filhos, levou para um lugar dizendo que eles iam ser educados. E agora você está vendo que o seu filho não está sendo educado coisa nenhuma, está voltando de lá com ideias totalmente contrárias daquilo que tu crê, tu vai ficar de braço cruzado. E o que me revolta não é tudo isso que está acontecendo, mas é a posição de muitas mães, de muitos pais, de muitas mulheres, é o posicionamento, é a falta de entender que não espere o Estado fazer por você. Faça, faça. A minha filha tem 7 anos de idade. Eu falo isso aqui e às vezes as pessoas querem me interpretar mal, achando que, mas ela fala assim da filha dela, porque isso eu não me importo com isso, não. Tanto faz, né? Eu estou fazendo e pronto, vou prestar conta com Deus. E aí o que eu digo? Minha filha tem 7 anos. Ela aprendeu a ler ano passado. Lê muito bem. Lê fluente. Sabe o que ela está lendo? E aí muita gente pode falar assim, mas está exagerado para a idade dela. Ela está lendo Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Sabe por quê, Bianca? E ela lê,
ali é uma historinha, né? Na cabeça dela é a história dos bichos, só que é uma construção. O que eu estou fazendo? Primeiro eu deixo ela se deliciar com a história. Depois eu vou trazer uma realidade, né, em cima daquilo. É isso que eu faço. Eu trabalho muito com ilustração, elas aprendem muito rápido com ilustração. Faço sempre isso. Eu ia até falar assim, eu escrevi aqui, eu vou contar aqui como foi que aconteceu. Quando eu descobri que elas não sabiam ler, aí eu disse que eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei com um amigo meu, que ele tinha cartão de crédito, né? Com limite. E aí eu comprei uma impressora. Comprei uma impressora. Eu digo, não tenho dinheiro para comprar livro, assim, né? Não tinha na época muito dinheiro assim para comprar livro, para imprimir atividades que eu vejo. Tem muita família que faz um trabalho muito bonito aqui na rede social, muito bonito mesmo de material, né? Que a pessoa para ajudar. Mas aí eu não tenho, gente, não tenho dinheiro para comprar, o que eu vou fazer? Eu vou comprar parcelado uma impressora. E depois eu vou estudar, meter a cara, vou lá no YouTube, eu vou estudar, aprender e eu vou fazer os materiais. O que eu fiz? Bia, que eu não sabia de nada, nada. Mas as minhas filhas, por elas, eu aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Eu criei as apostilas, eu criei todo o material de alfabetização, todo o material de caligrafia. Eu criei todos os materiais de cards. Hoje, a minha filha, tanto a Maria Luísa quanto a Maria Cecília, que são a de 11 e a de 7, elas sabem de cor todos os países da América. Todos. Só mostrando a bandeira. Só mostrando a bandeira ela te diz que país é. Mas isso não é um negócio do dia para a noite. Gente, é insistindo. Todo dia elas querem acordar cedo? Claro que não. Elas querem dormir até 10 horas da manhã. Aí eu vou deixar? Eu vou deixar? Claro que não. Quando dá 6, no máximo 7 horas, eu tô aqui, ó. Levanta, filha, vamos lá, levanta, não quero. Não, 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 bora, vamos, vamos. Vamos acordando, vamos levantando, elas vão despertando. Aí a gente cuida, faz as tarefas da casa, aí a gente vai estudar. É assim. Só que os pais não querem mais ter trabalho. Só que não entendem que os nossos filhos são o nosso trabalho. Eu já deixei, e aqui eu estou falando isso porque eu sinto um chamado de Deus na minha vida em relação a isso, mas eu deixei de trabalhar fora. Nada contra a mãe que tem que trabalhar fora, que tem que ajudar. Eu sou super a favor, nada contra. Mas não é o meu momento, porque eu tenho uma criança de 3 anos que precisa de mim. Que precisa de mim. Aí isso veio muito a calhar. Por quê? Porque o trabalho do reforço é aqui pertinho de casa. No prédio da igreja. Eu uni o útil ao agradável. E aí eu saio aqui, são 2 horas de aula, vou lá, mas eu tô perto. Eu sei quem são os amigos. Ah, gente, se vocês souberem que, porque não dá, gente, uma live dessa não dá para me contar tudo, mas uma próxima que a gente vai marcar, né, Bianca? E aí, eu tenho uma filha de 18 anos. Ano passado fez 18. Quando foi que ela ganhou um celular? Ano passado. Não tem, gente, não tem essa de, ah, mas é minha filha. Não, não tem querer. Antes dos 18 não tem. Ah, mãe, mas eu queria, filha, tu querer é uma coisa, tu poder é outra, quem vai comprar sou eu, então eu não vou comprar. Não compro. Ah, são muitas regrinhas, nada assim muito exagerado, mas são regrinhas que eu não abro mão, meu marido não abre mão. E a gente combina tudo direitinho, conversa com ele, né? E ele entende, ele diz assim, faz, é desse jeito mesmo. E tal, que eu faço o papel da mulher, né, que vai lá e conversa com o marido direitinho, e ele vai ouvindo, e ele, entendeu? Então, assim, a gente junto, a gente está construindo isso. Eu não quero criar minhas filhas para ser simplesmente médica, Bianca. Eu não estou criando minha filha para ser simplesmente médica, simplesmente jornalista. Não, estou criando meninas que pensam. Um dia eu sei que elas vão escolher uma carreira, ou elas podem muito bem querer casar, que tem uma aqui que eu vejo que ela é apaixonada pela vida do lar. Então, assim, eu influencio mesmo. Minha filha, você vai ser uma mãe maravilhosa, você vai ser de todas a melhor. E eu falo isso para ela. Só que hoje, o que, que as mães falam para as filhas? Minha filha, teu marido é o teu emprego. Homem nenhum não presta. E papapá, bebê, só ideias feministas, porque ela teve um relacionamento frustrado e agora ela passa para os filhos. Esta geração agora, esta geração é a geração que não tem prazer em nada. Não tem prazer em nada, não desfruta nada. Tem tudo, mas não tem nada.
né? E aí, como vou retomando aqui na questão do posicionamento dos pais, Bianca, se os pais não acordarem, não tem, não tem, porque as crianças estão só. Eu vejo muitas crianças sozinhas. O pai está em outro lugar, em outro planeta, no celular, nas redes sociais dele, a mãe do mesmo jeito. E aí, quando eu vi que isso poderia acontecer comigo, eu disse, epa, aqui não. Vai ser diferente. A gente come o arrozinho com feijão, todo mundo dando graças a Deus, né? Às vezes eu economizo, tiro um dinheirinho ali, vou comprar um livro X, ela está precisando. Agora a outra pequenininha de 7 anos diz que quer ser apologeta, quer defender o evangelho. O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Eu vou dizer, não, eu vou influenciar. Esse é o meu papel. Meu papel é esse. E o que eu tento fazer aqui hoje nas minhas redes sociais é abrir os olhos das mães, dos pais, é falar sobre educação, falar sobre criar filhos, né? Inclusive, todo esse material que eu falei está disponível aí, que eu não sou besta nem nada, né? Tá lá tem um link lá na bio. Já Para corre quem para quiser, baixar para investir, viu, gente? já, Já investe. gente, vai lá, gente. É baratinho demais, gente. Muito barato pelo trabalho que eu tive, viu? Que eu suei bastante, viu, Não, Bianca? você falou sobre isso do seu marido é o seu emprego. Foram algumas observações que eu fiz, né, enquanto você falava. Isso de Sim. você falar que começou por você vê o amor por um propósito e quando a mulher ela está quando ela entendeu qual é o seu papel e que o empoderamento real, o empoderamento bíblico é você estar onde Deus te criou para estar. Por amor às suas filhas, você conseguiu uma renda extra. No livro A Revolução Sexual e Revolução Socialista, de Alexandra Kollontai, ela falava sobre como as nossas avós, no caso, as avós dela, da época dela, mas a minha também é mais ou menos nessa pegada, né? Acredito que a avó de boa parte aqui, que era Sim. como é que a mulher servia, porque eles estavam tentando desconstruir eles estavam tentando desconstruir a mulher do lar para tornar a mulher esposa do Estado, né? E aí ela dizia, antigamente cabia, como é que a mulher conseguia uma renda? Provérbios 31 já falava da mulher trabalhar, Sim. né? E as feministas ficam na barra dizendo, por que conquistaram? Vocês não conquistaram nada. Vocês não conquistaram nada. A depilação do sovaco de vocês está atrás de conquistar emprego dos outros. Tá uma vergonha na cara. Mas aí ela falava que a mulher, ao servir o lar, o próprio lar, ela fazia um doce que todo mundo gostava. E toda boa dona de casa tem as vizinhas que compartilham as receitas, né? Vizinha, fiz Sim. um bolo, vou trazer um pedaço para você. E nisso, a mulher fazia um doce, levava para o vizinho gostava, os vizinhos gostavam. Dali, ela começava a fazer não só para servir o marido e os filhos em casa, ela começava a fazer em proporções maiores, porque ela começava a vender e dali ela tirava uma renda extra. Isso é o que, gente? Traduzindo para a nossa linguagem atual. Isso é empreendedorismo. Eu Uhum. cresci no ambiente, eu cresci num ambiente em que o meu pai ele trabalhava fora, meu pai é servidor público do estado, e a minha mãe ela vendia lanche para fazer renda extra. Quando meus pais tiveram a mim e minha irmã, que eu sou gêmea, gente, mas minha irmã não gosta de política, não se mete nessas coisas, ela é completamente. Ela não é low profile, mas também não é uma pessoa pública como eu. Nós morávamos numa casa que a parede, gente, era reboco cru. E eu me lembro com muito amor dessa época, porque eu via meu pai trabalhando e meus pais fizeram um acordo. Você vê a importância da família. O acordo era que meu Sim. pai usasse o salário dele, que era uma renda maior, para a construção da casa. Então, todo material de construção que era mais caro, meu pai que mexia. Gente, eu tenho uma irmã gêmea. Não parece comigo, não. Somos bivitelinas. Minha irmã é mais baixinha, mais fortinha que eu um pouco, mais escura um pouco também. E aí, minha mãe, o dinheiro do lanche, minha mãe usaria para comprar comida, para pagar conta de água, luz, telefone. Naquela época a gente tinha telefone fixo, viu? Então foi assim que a nossa casa foi sendo construída, com a união dos meus pais. Minha mãe, ela sempre vendeu lanche. Eu acho que até os meus 14 anos, minha mãe vendia lanche misto, hambúrguer, cachorro-quente, nada de muito luxuoso, gente. Moradora de comunidade, mas é aquilo, né? O povo chegava, queria lanchar, era suco, lanche, acabou. Gente, tem tanto tempo isso que o lanche era 50 centavos. Por aí vocês tiram. Então, assim, 50 centavos, ó, é coisa antiga. É. Mas
eu vi isso na minha mãe. Minha mãe, ela não foi empoderada para fora, ela foi potencializada. Meu pai não é um santo, gente, mas nisso eles foram muito parceiros e eu sou muito grata a Deus. Foi assim que, graças a Deus, minha mãe, ela sempre investiu. Eu gostava muito de pintar, desenhar, então minha mãe, ela sempre comprava estojo. Eu sempre gostei mais de ler. Minha irmã nunca gostou muito de estudar, não. Isso aí eu puxei tudo, né? Então ela trazia muito, comprava muito livro, revistinha, ela estimulava a minha criatividade, semelhante ao que você está fazendo. Só que hoje as mães, por causa desse empoderamento, a mulher hoje ela sai entregando o corpo dela a qualquer um, de qualquer forma. Infelizmente, isso vai gerar tende a gerar, não é sempre que acontece, tende a gerar uma Isso. família onde ou a mulher vai se tornar mãe solo, porque aquele cara era o cara que ela queria na cama dela para o entretenimento, mas ela não queria formar família com aquele cara, e muito menos o cara queria formar família com ela. Com isso, eu não estou respaldando a omissão paterna, muito pelo contrário, tá Sim. errado, não importa. Ou então ela vai ter que recorrer à interrupção dessa gravidez, do jeito errado, né? Uhum. Que a gravidez ela tem que ser levada até o final, se ela for interrompida, tem que ser interrompida por Deus. Então, assim, o seu modelo, porque foi que eu me apaixonei quando eu bati o olho no seu perfil, porque você é mãe de 5 filhos. Eu não tenho filhos. Então é muito fácil eu falar, como diz o bonde da Lacrolândia, né? Fora do meu lugar de fala. Porque eu posso dizer a mãe que fazer acontecer. Você pode dizer como é que uma mãe pode utilizar estratégias para não recorrer a telas. E uma coisa, minha mãe toma conta do meu sobrinho, né? Para minha irmã trabalhar. E aí minha mãe falando comigo uma vez, seus filhos não vão ter tela, não, né? Eu falei, rapaz, se depender de mim, não. Eu vim ter meu primeiro celular com 14 anos, minha gente. De flip e ainda dividia com minha irmã. Ah, 3 dias o chip dela, 3 dias o sim. meu. Era o Nokia. Amava. A gente achava que aquilo ali era o auge. Era tecladinho, era flip. Tô entregando Uhum. de idosa. Mas quando minha mãe fala assim, mas se eu não... Que é semelhante ao que os pais ficam pedindo atividade para casa. O que é que eles pedem? Que eles querem que os filhos fiquem quietos em algum lugar fazendo alguma coisa. Como você não manda atividade para casa, ele enfia o celular. E aí quando minha mãe fala assim, mas é porque se eu não der o celular ao seu sobrinho, ele não me deixa fazer nada. Aí eu ficava falando com ela, eu falei, mas a senhora criou gêmeas, sozinha, sem família, e não tinha celular. O que a senhora fazia antes da existência do celular? Ela, mas os tempos são outros. Falei, não, eu entendo, a senhora hoje está mais velha, tal, mas aí eu falei com ela, eu não estou te julgando, até porque a senhora sabe das suas razões, o filho não é meu, mas eu estou te mostrando que se a senhora conseguiu me criar e criar minha irmã, gêmeas, que chorava, sentia fome junto, chorava junto, tinha que dar banho junto. Se a senhora conseguiu criar sem telas, por que eu vou ter que criar, às vezes, se eu tiver um filho só? Um de cada vez. Por que eu vou ter telas? Então, assim, o que é que você diz para essas mães que hoje recorrem às telas? Porque temos aquela realidade. Graças a Deus você tem um marido que está aí com você, que te apoia, que você senta e conversa. Tem pais que, mesmo morando juntos, um fica desautorizando o outro, isso é ridículo. É muito feio mesmo, é chato. E constrói mais do que ajuda. Mas como é que você orienta? Você é mãe de 5, do seu lugar de fala, usando os termos da Lacrolândia. Como é que essa mãe pode fazer para enfrentar esse desafio? O que é que você vê aí? Ó, quando eu falo, gente, em relação a telas, a pessoa pensa assim, ó, a criança nunca vai ver uma tela. Não é assim. A gente tem momentos em que nós assistimos juntos, né? Às vezes o pai, meu esposo tá lá mexendo no celular, tá vendo alguma coisa engraçada, as meninas estão lá ao redor conversando. Aquilo é não tem nada demais. O problema é quando vira um hábito, um vício. Diariamente a criança não pode ficar sem. Você tem que dar, porque senão a criança não fica quieta. Primeiro, porque já começou errado. Em algum momento, né, ali quando ele era menorzinho, gente, a culpa é sempre do pai e da mãe, não tem para onde correr. Essa questão de telas é uma decisão, uma decisão ponto final, não tem negociação. Porque assim, se você sabe que vai ter consequências, você é irresponsável se você faz isso com seus filhos. Extremamente irresponsável. Então, assim, é uma decisão que é difícil? É muito difícil. E aí a gente vê a questão dos pais, de mães solteiras, de mães que deixam os filhos com outras pessoas, né, para poder trabalhar. Assim, tudo tem que ter uma conversa. Se a pessoa não se posiciona inicialmente, não vai ter como. Depois não vai dar certo.
Não vai ter como ela contornar essa situação. Desde muito pequena aqui, às vezes a minha filha pega o celular lá em cima da mesa e ela já vem ali com um olhão desse tamanho, ó. Ela pega o celular e diz assim, ó, pega, mamãe, para a senhora guardar, porque estava lá em cima da mesa. Espertinha, né, ela, porque ela sabe que não pode pegar para assistir. Ela sabe, então o que eu faço? Eu deixo eles serem criança. Gente, as crianças, elas vão fazer barulho, elas vão gritar, elas vão brigar com a irmãzinha, vão puxar cabelo. Gente, é normal, isso daí a gente fazia. Então, aqui no quintal, como nós moramos numa cidade do interior, interior do Maranhão, aqui no quintal tem terra, tem areia. O que elas fazem? Juntam um balde de água, um monte de lama e vão brincar. Só que quem é a mãe hoje que tem tempo para sentar em uma cadeira e olhar seus filhos brincando? É uma escolha. É uma escolha. Então, assim, escolha bem muito antes de você ter filho. Escolha o marido. Uma recomendação que eu sempre falo aqui, eu converso muito com as jovens da congregação. A minha filha tem 18 anos de idade e eu já falo isso para ela. A segunda mais importante escolha da sua vida é com quem você vai casar, porque a primeira é por Jesus. Você escolheu Cristo, a primeira decisão mais importante, mas a segunda é com quem tu vai casar. Agora, tu não pode cobrar de um caboclo velho sem vergonha. Você casa com um caboclo velho irresponsável, que não gosta de criança, que não tem tempo para você. Aí a culpa vai ser sempre num terceiro, nunca é dela. Presta atenção que a culpa nunca é de quem realmente aceitou o relacionamento, é sempre de uma terceira pessoa. Nós somos seres humanos terríveis, nós colocamos a culpa em todo mundo. Adão colocou na Eva, a Eva colocou na serpente, mas nenhum dos dois disseram que foi eles, né, que tomaram ali a decisão. Então, assim, a única coisa que eu digo, aliás, duas coisas importantes que eu falo, escolha bem com quem você vai se relacionar. E segundo, deixe os filhos de vocês serem crianças. É para deixar mesmo, não tem para onde correr, Bianca, não tem uma regra, não tem um passe de mágica, não é um passe de mágica. Tem dia que eu tô estressada, tem dia que eu tô muito estressada, e tem dia que eu não quero nem ouvir barulho de menino. Mas eu tenho 4. Como é que eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente sentar numa cadeira, colocar as pernas na outra e cruzar os braços e deixar. Deixa rolar aí o que é que tem para acontecer hoje. Tem dias que tem que ser assim. Só que os pais hoje não querem mais ser pais. Criança não tem um botão que desliga, não tem, gente. Criança não tem um botão que desliga. Eles são diferentes. Quem tem mais de um filho, eles são diferentes, né? Cada um tem um jeito, eles vão brigar, um é quietinho, o outro é abençoado de Deus. É assim. Então, a questão da tela é: tome uma decisão e pronto. Comunique para as pessoas que ficam com ela. Se você deixa na casa de alguém, diga: olha, minha filha não pode. Leve atividades. Criança ama pintar, criança ama recortar, colar. É muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Um dia desse, eu aqui acompanhando uma moça no Instagram, e aí ela colocou catecismo de Westminster, uma coisa assim. É da igreja presbiteriana, né? Inclusive, eu acho que você congrega. E aí é um catecismo, são 50 perguntas e respostas, simplesinha para a criança decorar. O que eu fiz? Minha amiga, não perca a oportunidade. Eu fui lá, entrei, era de graça, baixei, imprimi, recortei, colei tudo no papel cartão. Faço todo dia aqui um devocional com elas, perguntando. A minha de 3 anos já sabe 20 das 50. Já sabe 20 decorado. Então, assim, se a gente não fizer, quem é que vai fazer? Claro que vai enfiar um celular na criança, porque nós não queremos ter trabalho. Nós não queremos, a verdade é essa. Os pais não querem ter trabalho. E a questão da tela, eu sofro demais com as crianças, porque tem criança que é viciada. Chega na hora do reforço, lá da aula, você está explicando, você diz assim, ó, presta atenção que já aconteceu aí contigo, Bia. Página 12. Ela vai sentar na cadeira dela. Quando ela chega lá, ela pergunta: qual é a página, tia? Não consegue, não consegue. Ele está em outro lugar. E ele está ansioso, ele não vê a hora de terminar a aula, entendeu? Para ir embora. Para quê? Para mexer no celular. Não brincam, não tem amigos, só rede social. Mas a culpa é de quem? A culpa é dos pais. É dos pais, não tem para onde correr, gente. A gente tem que assumir a nossa culpa e dizer assim: eu preciso fazer diferente. Vencer o orgulho. Vencer o orgulho. Foi isso que eu fiz. Ou vocês pensam que foi assim, não, a família sempre foi bem direitinho. Não, eu acordei lá em 2018, né?
Lógico que antes elas não tinham tela, mas eu acordei assim, eu tô ficando doida, é? Será que eu sou doida da cabeça? Não, acho que eu não sou doida. Então eu vou ajeitar. Esse negócio aqui tá muito bagunçado. Esse negócio aqui tá bagunçado. Bora, menino, tu vai acordar agora às 7 da manhã. Tu vai lavar a louça, tu vai varrer a casa. E elas fazem as atividades dela. Tu vai limpar o quarto. Eu, limpar quarto de filha de 11 anos de idade, 12, 13, 14, não faço isso. Porque até ela fazer essa atividade simples, vai fazer com que ela, né, desperte ali alguma coisa no cognitivo dela, que eu não sei, não sou psicopedagoga, não, nada disso, mas eu sei que vai fazer bem. Eu sei que vai fazer bem. Então, assim, eu não quero criar minhas filhas para elas terem tudo. Porque hoje os pais têm essa necessidade. Eu vou dar tudo que eu não tive. Eu não. Pois se eu não tive e hoje eu sou desse jeito, eu não tive, Bianca. Tu não teve muitas coisas também. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Reproduzir determinadas coisas na vida deles. Filha, eu não tive, eu tô vivinha da Silva, foi bom para mim, então você não precisa. Quando você tiver aí o seu dinheiro, você compra, né? E aí você vai dar valor. É assim que funciona. E eu acredito que eu tive celular, eu já era velha, gente. Já era velha, porque a mãe lá em casa não tem negócio de celular, não, minha filha. Tu vai falar com quem? Ah, não tem essa. Não, e criança gosta de brincar, né? Demais. Gente, criança Gosto, é uma coisa assim fora do normal. Eu optei hoje por não estar em vínculo com nenhuma escola, até porque falando as coisas que eu falo já teriam pedido minha cabeça. E eu claro. não nasci ontem, né, pai? Eu não nasci ontem. Então, eu dou aula particular. E aí, a minha aluna, hoje eu só estou com essa criança, eu optei estar em permanecer com ela. Ela é fora da curva. Aí tinha dia que ela não queria fazer atividade de jeito nenhum. Mas como os pais estão em casa, né? Tá sempre o pai ou a mãe, eles sabiam que ela não ia fazer atividade. Porque quando ela falava assim, pró, não tô entendendo. O não tô entendendo não é que eu não estava sabendo explicar, é porque ela não estava disposta a aprender aquilo ali naquele dia, naquela hora. Não adiantava. Aí ela, não vou fazer isso não. Aí eu, tá, aí você quer fazer o quê? Porque, apesar de não parecer, gente, eu sou fleumática, certo? Então, tudo que você falar pra mim, tá bom. Eu não vou discutir com você. Para você conseguir discutir comigo, você tem que estar com os 30 demônios no corpo. Eu não vou discutir. Você vai falar, falar, falar. E eu vou ficar assim, ó. Tá, tá. E com criança piorou. E aí, ela falando comigo assim, Pro, a gente vai brincar hoje. Eu falei, tá, e vai brincar de quê? Ela de mercado. Aí eu. Aí ela começava, Pro aqui, ó. Aí ela começou a cortar um monte de papelzinho. E eu lá. E os pais no quarto ou no escritório ouvindo tudo, né? Mas não iam chamar minha atenção, porque como é que eu vou obrigar a menina a aprender um conteúdo? Ela não vai aprender, ela começava a chorar, então Uhum. não ia dar. O pai falava, vai, bora fazer. Eu parei de falar com os pais. Depois de um tempo, quando eu comecei a me acostumar com a criança, eu falei, eu não vou falar nada não. E aí depois a gente compensava a aula e dava tudo certo no final. O importante era isso. No que ela fazia o mercadinho para mim, ela queria me vender um tomate a R$ 15. O que é que eu fazia? Dizia que era roubo. Eu ficava indignada com a criança, mas sempre estimulando o empreendedorismo. Vem cá, você lucrou quanto aqui? Ou seja, eu estava falando ali de lucro, de venda, Uhum. ela estava organizando o estoque. Ó, o Tiago está perguntando o nome do devocional. Não é o catecismo, não, que eu fixei aí no comentário? É, o catecismo. Ouviu, É Tiago? esse mesmo. Tá do comentário. Eu brincava. E ela, toma ele me assaltar. E eu chamava o pai, pai, ó pra aqui, ó. Um tomate, 15 conto um tomate, não vou pagar. Ela, oxi, pró, que besteira. Aí ela vinha outro dia e me mostrava, pró, vou vender brigadeiro na sala de aula. Gente, eu cresci, quando eu vejo, eu tava curtindo, interagindo com publicações do feed, né? E apareceu uma publicação de uma criança mostrando quanto ela tinha vendido e quanto ela tinha ganhado das coleguinhas. Eu pegava elástico, que aqui a gente chamava de Alastec, pegava a miçanga, fazia, dava um nó, pronto, vendia anelzinho. Empreendedora desde sempre. Aquilo ali me ensinou o quê? Calcular quanto eu tinha que gastar em dinheiro para comprar a miçanga, Uhum. para comprar o Alastec, por quanto é que eu ia vender. Calculava de maneira perfeita? Não. Mas ali era o Uhum. empreendedorismo. Ali eu estava aprendendo matemática, colocando em prática algo que poderia ser o meu negócio no futuro. Quando eu vi essa criança querendo fazer mercadinho, minha irmã, botando 15 conto num tomate só,
E ela achou pouco, ela começou a me vender várias outras frutas com valores exorbitantes. Eu falei, minha filha. Aí, quando eu falei com o pai dela, eu falei, aqui, ó, compra aqui na mão da sua filha. Ele, não, filha, tá muito caro. Ela, oxe, pai, você pode pagar. E tipo assim, e a gente levando na leveza. E adiantar eu dizer para aquela criança. E eu tava ensinando o que a ela ali? Matemática. Isso. Eu tava ensinando Isso matemática a mesmo. ela. Falei, tá bom. E ela tinha chorado dizendo, Pro, não vou aprender, não vou fazer. Então, o que foi que eu fiz? Peguei aquilo ali, aquele mercado dela, e comecei a aplicar aquele mercado dela na conta de dividir. Falei, ó, eu tô precisando de X tomates aqui. Quanto é que eu vou pagar você no final? Aí eu entrei na brincadeira e puxei ela pra mim. A aula foi dada. Isso. Porque no contexto dela, a gente, criança, é o indivíduo mais criativo da face da Terra. A menina não achou o Sim. que fazer. A menina fez uma arma, falando, Pro, aqui é um calibre 39. E fez várias munições com papel, gente. Ela pegou folha, amassou toda, embolou, fez uma bola, botou um cano em cima de papel também, fez um canudo de papel, fez um outro, fez uma bola. Pronto, aqui é o gatilho, aqui são as munições. Tava brincando, ó. Ai, arma é mal, arma mata, arma primeiro que eu sou armamentista, já tá errado. Então já não vai se criar comigo se você estiver ouvindo essa conversa. Segundo, a menina tava brincando. A menina tem os melhores brinquedos que você possa imaginar. A menina, pra ela ir em Paris, é como se ela estivesse indo aqui no mercado da esquina. No dia que eu fui pra Paris, eu fico, foi pra Paris. Uhum. Eu, pai, E, Bianca, não fale. isso aí que você falou é muito interessante, porque assim, ó, ela tem vários brinquedos, mas ela quer alguém que brinque com ela. E, e Ela quer alguém. são brincadeiras muito, muito bobas. Isso. Bobíssimas. E ela, enquanto ela Outra tá coisa. pulando, eu tô Ah, ensinando mais que ela pulando. Eu isso. não travo ela. Aham. E outra coisa que é bom a gente falar em relação à visão que as pessoas têm hoje de educação. Porque, assim, de tanto formalizarem a questão escolar, a educação da escola, perdeu-se o sentido, a educação perdeu o sentido. E esse livro fala justamente sobre isso. Esse outro aqui também, ele é muito bom, né? Que quem controla a escola governa o mundo. Isso aqui foi sabe, um tapa em mim. E aí, eu pensando sobre isso, né? E assim, gente, educação é só a formal da escola. Como eu disse inicialmente, nada contra uma boa escola. Mas a educação, ela é só aquela formal da escola? Lógico que não. Quando eu sinto com as minhas filhas, quando eu brinco com elas, quando eu ensino elas a falar de maneira correta, por mais que nós aqui, gente, maranhense, fala muito errado. Mas ignora. E aí, quando eu sinto com ela que eu vou corrigir o jeito que ela fala, que eu vou dizer para ela, não, esse número não é esse número é tal, eu estou ensinando. Eu estou educando. Quando eu ensino ela a se comportar, ela responder às pessoas. Por exemplo, aqui em casa, eu gosto muito de sentar, às vezes, quando a gente está tomando café, e aí a gente começa a conversar sobre um determinado assunto. E aí a pequena de 7 anos, ela é muito questionadora. Muito mesmo, é um negócio dela, natural. E aí, um dia desses, eu falei sobre feminismo, né? E aí eu falei uma ideia feminista, como se eu estivesse concordando com aquilo que elas falavam. Aí ela olhou para mim e disse assim, mãe, mas a senhora não é feminista não, né? Aí eu fiquei assim, por quê? O que é que tem da pessoa ser feminista? Ela disse, porque não tem nada a ver com... A mulher não pode ser feminista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, assim, olha só, ela consegue argumentar comigo em um assunto tão complexo, mas da maneira dela. O que é que muitos pais fazem? A criança não pode abrir a boca que já está repreendendo, já está encerrando. Menino, não te mete aqui não, isso aqui é assunto de adulto. Assunto de adulto, hoje nós precisamos preparar os nossos filhos para responder realmente, para dar resposta, que hoje a juventude não faz isso. Eles são guiados por alguém que pensa de uma forma e eles só vão reproduzindo aquilo. Só vão reproduzindo. Por quê? Porque não tem a educação, eles têm a escolarização, que é diferente. Então, assim, o papel eu tenho pavor desse negócio de educador, porque educador sou eu, que sou a mãe da menina. E aí eu lembro do vídeo da... Lembrando do vídeo da Bianca. E aí, quando a gente vê os pais sem entender o que é educação,
Não tem como, eles não vão fazer o papel deles, que eles não entendem, eles não sabem o que, que eles devem fazer. Ah, não, vou ensinar o quê? Só conversar, não. Ensina ela a arrumar as coisas dela. Ensina ela a colocar em ordem. Ensina ela a pensar. Ensina ela a passar um troco. Minhas filhas aqui, todas elas sabem comprar, contar o troco e pedir o troco. Tá errado. Volte lá, neném. Tá errado. Ele te deu o troco errado. Vai e diga pra ele que tá errado. E ela vai lá e diz assim, tá errado, moça. O senhor me deu o troco errado. Me dê aqui meu dinheiro. Então, são coisas simples, mas que a maioria não quer ter o trabalho. Então, assim, resumindo, de tudo que eu falei aqui, se boa parte dos pais, das mães entenderem assim, ó, o meu trabalho é educar os meus filhos. Ah, não tá aprendendo alfabeto, não sabe ler e escrever? Eu vou fazer. Eu vou fazer e pronto. Ah, eu vou lá na escola reclamar? Não vai não, não vá não. Não perca seu tempo, não vá. Não vá correndo lá porque o método tá. Não, faça você. Se você tem condições, pague alguém. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Compre meus materiais. E aí, porque senão, se a gente for só esperar, Bianca, a gente não vai chegar, não alcança. Não alcança de jeito nenhum. E aí eu deixo aí à vontade para falar mais, né? Eu sei que já está terminando, porque já tem umas pessoas aqui entrando aqui, umas miniaturas aqui. Não, eu vou encerrar. Eu amei essa live. E, assim, os pais não tem mais o que falar. Como eu disse, Isso. Quando eu bati o olho em você, eu falei, você é mãe de 5, pai. O lugar de fala é dela. Se fossem falar comigo, o povo ia perguntar logo, você é mãe? Eu ia ter que calar minha boca. Mas uma mãe de 5, eu quero ver vocês argumentarem. Tem, que ela tem 5 vezes propriedade para falar sobre isso. Mas foi muito bom, muito proveitoso o nosso papo. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Gente, não se preocupem, a live vai ficar gravada, vai ficar como collab com ela. Então, vocês vão seguir o perfil dela. Que, Deus, eu vou conseguir, né, senhor, salvar a live, não é isso? Me ajude, viu, Deus? Para daqui a pouco não cair, enfim. Eita! Vai ficar gravado, Alan. Vou subir para o YouTube também. Mas invistam, gente. Invistam nas crianças de vocês. Temos aqui uma mãe comum, normal, que decidiu que não estava pronta, que não sabia, mas que foi lá, correu atrás. Tem material já pronto, todo desespero que ela passou, você já não vai precisar passar, o trabalho já está concluído, é só você baixar, tá tudo certo. Mas é isso, minha irmã, muito, 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 muito obrigada. Quer fazer suas considerações finais? Podem fazer. Sim. Então, primeiro, agradecer pelo espaço, né? Então, assim, quando eu vi, porque eu já te seguia, quando eu vi, assim, a Bianca entrando em contato comigo, eu, como assim? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu creio que Deus, né? Inclusive, é provável que em novembro eu esteja por aí pela Bahia, gente, conhecendo. Ô, Glória, vai dar certo. A gente tem um projeto, vai visitar um projeto chamado Missão Nordeste, do Ministério Mevando, do pastor Luiz Hermínio. E aí, quem sabe, né? Podemos marcar aí um café. Não sei se vocês gostam aí de um cafezinho com cuscuz. Oxe. Falou nossa língua, vai cuscuz, café? A gente já ama. Pois é, e agradecer, né? O que eu deixo aqui para muitos pais, para muitas mulheres que ainda não são mães, e para a Bianca também como conselho no dia que decidir ser mãe, seja uma mãe, né? Esteja disposta a lutar pelos seus filhos, a vencer batalha, a meter a cara. Não tenha medo de defender os seus filhos, de defender uma verdade que você acredita que a verdade tem sido muito relativizada. Então, não tenha medo, se posicione. Hoje, hoje em dia, né, eu não tenho mais medo. Eu tinha, gente, muito medo de confrontar, da pessoa me falar alguma coisa e eu ficar, meu Deus, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Eu vou falar agora, eu falo minha realidade, eu falo o que eu vivo. Eu falo que não tá errado. Esse menino não sabe ler, não sabe de jeito nenhum. E é o sistema e tá. Então, assim, seja mãe de verdade e acredite no propósito materno. Deus não fez a maternidade aleatoriamente. Deus fez a maternidade com um propósito. Então, a geração que vier de mim, que vier da Bianca, profetizando, hein, Bianca? Que vier da Bianca vai ser para a glória de Deus, vai ser
para a glória do Senhor, porque é assim que nós pautamos a nossa vida, na verdade, que é Jesus. Boa noite, Deus abençoe vocês. Eu agradeço demais, demais, gente, muito mesmo. Eu amei. Boa noite, gente. Vai ficar gravado como eu falei. E até a próxima. Hoje eu quero a parte 2. Tchau, Eu tchau. também. Tchau.